Então, como construir as competências necessárias para avaliar um candidato? Nesse módulo, é importante informar que nós falaremos das competências comportamentais ou soft skills. Por quê? Competências técnicas vai ser muito diferente para cada função. Então, quem deve definir, geralmente nem é o RH, né? Geralmente quem define é o líder de cada área. Aqui nós vamos nos atentar ou nos ater a falar de competências comportamentais. Como construir? Existem 4 pilares para que você possa dizer quais competências são necessárias para trabalhar naquela sua empresa. O primeiro deles são os valores da sua empresa. Então, se a sua empresa preza por valores de cooperação, de coordenação com os outros, de uma equipe que se una, ou se a sua empresa tem um perfil mais agressivo, de meta, de realmente pessoas que dão o suor para conseguir tudo aquilo, ou se é uma empresa mais soft, enfim, depende dos valores da sua empresa. Se a sua empresa preza por respeito, por diversidade, tudo isso vai ser levado em conta quando for construir quais são as competências comportamentais. Por exemplo, se sua empresa preza pela diversidade, você precisa colocar dentro das competências comportamentais necessárias o respeito. Porque se for alguém que não concorda com aquilo que vocês consideram como valores, ela pode até ser contratada, isso não é o problema, mas ela precisa respeitar que um dos valores da empresa é a diversidade. Um outro pilar é a missão da empresa. Então, qual é exatamente o valor, desculpa, qual é exatamente a competência comportamental necessária para que cada funcionário juntos, com o mesmo objetivo, estejam dentro da missão daquela empresa. Então, qual é a razão de existir daquela empresa? Qual é a razão de existir daquela pessoa? Como descobrir isso? Então, a gente cria competências comportamentais que nos levem a entender que o funcionário, para trabalhar naquela empresa, precisa ter a missão parecida, ou não parecida, mas que tenha comportamentos que levem à conclusão dessa missão, ou à continuidade dessa missão da empresa. A visão também é um pilar para definir competências comportamentais, e inclusive um pilar muito importante, porque se, por exemplo, a visão da empresa seja um crescimento exponencial em 2 anos, uma das competências comportamentais que a gente precisa ter é, por exemplo, né, dentre tantas, é a proatividade do funcionário. O funcionário que trabalha numa empresa que quer um crescimento muito rápido e muito grande, ele precisa ser proativo, porque não dá tempo da liderança ficar cobrando isso o tempo todo. Outro pilar é a cultura, porque se a sua empresa tem uma cultura, como eu disse no início, mais soft, você não vai precisar contratar um profissional, ou muito pelo contrário, né? Você contratar um profissional que seja mais durão, que seja mais voltado para um comportamento mais agressivo. Entenda agressivo no sentido de resultado, né? Não no sentido de ira. Então, se o funcionário ele é mais agressivo e trabalha numa empresa mais soft, ele pode não dar conta e ficar desmotivado. Então, por isso que todo plano de competências ele precisa ser baseado nesses 4 pilares, ou seja, na identidade da empresa, né? Na persona daquela empresa. A partir disso, a gente entende que sim, dá para entender que existem competências que são genéricas, que qualquer empresa contrata, mas seria interessante que cada empresa construísse o seu próprio plano de competências. Para que, dessa forma, não se perca o padrão dentro, ou de fato a cultura já estabelecida dentro daquela empresa, e principalmente que padronize os processos de recrutamento e seleção. A partir do momento que criou-se competências baseadas nesses 4 pilares, nós conseguimos ter uma visão bem mais clara, mais clean daquilo que a empresa procura e daquilo que o funcionário pode esperar daquela empresa. Depois de entender quais são os 4 pilares, é importante que se realize um brainstorm entre a liderança, de realmente colocar tudo o que eles acreditam que sejam as competências necessárias e diminuir todas essas competências a partir do brainstorm em no máximo 13, 15 competências. Porque senão quando ficam muitas, foge do padrão. Geralmente, né, o que é mais usual no mercado são 10 competências gerais
e incluindo mais umas 3 ou 5 de liderança, porque as competências gerais, elas também têm que ser cobradas de pessoas que virão para um cargo de liderança, mas as competências de liderança não têm que ser cobradas para quem não é líder dentro da empresa. A partir disso, pode-se criar, então, quais são as competências necessárias e auxiliar nesse processo, então, de construção de tais